Boa noite, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos presentes aqui nesta noite. Convidamos aos irmãos que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Leremos do versículo 13 ao versículo de número 23. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 23. E diz assim a palavra do nosso Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim começa, a partir do versículo 13 do capítulo 1 aos Colossenses, a nossa mensagem desta noite. E quero introduzir com os irmãos nesta noite, tratando a respeito do que acontecia ali na cidade de Colossos. Primeiramente, uma coisa que temos que ter consciência deste texto é que aquele povo estava vivendo em um momento de ilusão. Corações divididos por uma má pregação de Cristo, uma má cristologia que estava acontecendo naquele contexto, por pessoas e pregadores que pregavam um evangelho, vamos colocar aqui, deturpado, meio que não verdadeiro. Um evangelho não verdadeiro, uma palavra não verdadeira. E por isso Paulo, ao se preocupar com estes irmãos, ele traz algumas soluções para aquele povo, para aquela cidade, para aquela igreja. Primeiro ele começa orando por este povo. E isso nós encontramos no versículo 9 ao versículo de número 12. Ele roga a Deus por aquele povo, para que Deus permanecesse aquele povo firmes na fé, firmes no amor, firmes neste evangelho de um Cristo verdadeiro. E a segunda coisa que ele trata é sobre a verdade. Paulo apresenta a verdade para aqueles irmãos. E é com isso em mente que hoje traremos esta mensagem. O que é então essa verdade? Quem é essa verdade? O que é essa verdade? O que essa verdade fez na vida daquele povo e faz em nossa vida? Portanto, o que devemos ter em mente é que esta verdade é o nosso Senhor Cristo Jesus. E temos como esta mensagem o título de A Pessoa e a Obra de Cristo Jesus. Nesta noite traremos duas divisões, e a primeira delas é: quem é então esta verdade? Quem é Cristo? Cristo é a verdade. E iniciando esse ponto, eu quero que os irmãos abram comigo no Evangelho de João, no capítulo 8, leremos do versículo 31 ao versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32.
que diz assim a palavra do nosso Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa a verdade. O que devemos ter em mente, queridos, é que o povo naquele contexto estava vivendo de ilusões. Teólogos com ideias totalmente fictícias, enfatizando e fixando suas próprias ideias, donde, na verdade, deveria colocar Cristo como centro de toda a vida e toda pregação. Ou conheciam a Cristo como a única verdade, ou continuariam a viver de ilusões, juntamente com corações divididos por uma pregação sem o Cristo verdadeiro. Então era essa a solução apresentada por Paulo para aquele povo. Eles precisavam conhecer a verdade. Verdade que nos livra dos poderes deste mundo, colocando-a como centro de suas vidas. Essa verdade sendo unicamente Cristo Jesus. Cristo que veio ao mundo, morreu por nós, derramou o seu sangue na cruz, a ponto de redimir e lavar os nossos pecados. E por isso, tendo isso em mente, que Cristo Jesus é essa verdade, devemos reconhecer que Ele é a imagem de Deus, o Criador do universo. Isso nós encontramos no versículo de número 15 e 16 do capítulo 1 de Colossenses, quando ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A maioria dos deuses do mundo antigo eram visíveis. Você ia a um templo e lá você poderia ver levantado ídolos de adoração por aquele povo. Só que Paulo destaca que, por outro lado, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que mandou o seu único filho, este Deus era invisível. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18, ali nos diz que ninguém jamais viu a Deus em qualquer momento da história. Mas diz que Jesus o explicou. Portanto, isso significa que quando olhamos para Jesus, vemos a exata imagem do Deus invisível. Se queremos ver a Deus, devemos ver e reconhecer quem é Cristo Jesus. Algo interessante a ser destacado é justamente a palavra imagem. Esta palavra aqui no texto é a mesma palavra usada em Gênesis, onde vemos o plano de Deus para criar a humanidade, a sua imagem e semelhança. É justamente por isso que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, se refere a Cristo como o último Adão. E olhem o contraste. O primeiro Adão foi criado para ser a imagem de Deus. O último Adão, ele é a imagem do Deus invisível. O primeiro Adão, ele foi criado no sexto dia como o ápice da criação. O último Adão, ele ocupa a posição de preeminência sobre toda essa criação. O primeiro Adão, ele foi colocado em um jardim onde ele foi tentado e caiu em pecado. O último Adão, ele foi tentado em um jardim e em seguida saiu para pagar pelos nossos pecados. E por último, o primeiro Adão, por causa do seu pecado, foi expulso da presença de Deus. Já o último Adão, por causa da sua obediência, por causa dessa obediência, nos levou diretamente à presença deste Deus. Quando olhamos para este último Adão, devemos ver claramente a marca do Deus invisível. A marca deste Deus. E algo interessante também a ser destacado é o diálogo de Filipe com Jesus. Abram comigo, por gentileza, Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos
de 8 a 10. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 a 10, que diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. E com isso, amado, aprendemos que Cristo apenas não só comunica quem é Deus, Cristo é a própria comunicação. Ele está no Pai e o Pai está nele. Por isso, Cristo tem um lugar de preeminência, ou ser preeminente em toda a criação. E o que significa isso? O termo primogênito ou preeminência pode ter dois significados. O seu significado literal é o nascimento de um primeiro filho. O primeiro filho de uma linhagem dessa família. Esse é o termo primeiro literal. O uso desse termo não literal é como no caso que estamos destacando aqui. O termo preeminência significa que está se referindo a alguém que ocupa uma posição de honra, uma posição totalmente honrada. E este quem ocupa é Cristo Jesus. Este quem ocupa é o preeminente sobre toda esta criação. Apenas Ele. Apenas esse Senhor. Apenas este Cristo Jesus. Portanto, ele ocupa um lugar de honra, ele é honrado. Ele tem uma posição total de honra dentro da criação. Nós somos primogênitos com Cristo. A sua obra maravilhosa na cruz nos permitiu sermos cordeiros com Ele, recebendo assim essa herança também. E por isso, destacando isso, devemos entender que Cristo Jesus é eterno e sustentador. Como diz o versículo de número 17 do capítulo 1. Versículo de número 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O Verbo sendo a própria verdade, Cristo Jesus. E isso nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1. Quando ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Logos, este era a própria palavra. Cristo já estava com Deus desde antes da eternidade, antes de qualquer coisa ser criada, antes de que tudo já existia. Por isso João abre seu evangelho com esta mensagem. Cristo não somente criou todas as coisas, mas também sustenta e mantém todas estas coisas juntas. Ele também cria no passado e sustenta no presente. E tendo isso em mente, devemos reconhecer que este Cristo é o cabeça da igreja. Como o versículo 18 destaca, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E o que significa isso? O corpo de Cristo é um organismo, ou seja, um corpo vivo. Ele é a cabeça deste corpo, e isso aponta para com que o identifiquemos como a fonte de todas as coisas. Ele sustenta todas essas coisas porque Ele é o líder, Ele é a cabeça. E nisso, na parte B do versículo, como vemos, sendo o cabeça da igreja, ele também usa mais uma vez o termo primogênito. Só que agora fazendo um acréscimo. Ele é o primogênito de entre os mortos. E o que significa isso? Não significa que ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, porque não foi.
Nós vemos nos relatos da Bíblia, muitos sendo ressuscitados antes mesmo de Cristo. Mas uma coisa que devemos ter em mente é que a sua ressurreição foi como nenhuma outra. A sua ressurreição é a preeminente, porque Ele ressuscitando dentre os mortos, nos garantiu que um dia também subiremos dentre os mortos. Por isso Ele deve ser preeminente, por isso Ele tem essa posição de a primazia, por isso Ele é honrado, por isso Cristo é totalmente Deus. Tendo isso em mente, queridos, de quem é Cristo Jesus, nós precisamos entender o que Ele fez. Entender qual foi a sua maravilhosa obra ali na cruz. E a primeira coisa que devemos destacar está descrita no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, neste ponto precisamos ter em mente que vivemos num século de fobias. Claustrofobias, lugares fechados. Agorafobias, traduzido como síndrome do pânico. Geralmente nós nos deparamos com isso ao longo da nossa vida. Mas esses sentimentos, esses sintomas, são causados justamente por este império das trevas que vemos destacado aqui. E geralmente o perigo em que nós caímos é justamente por não entender o que significa este império das trevas, por não saber em sua essência o que significa isso. Esse é um erro nosso, e devemos sair desse tipo de dualismo, porque quando você pensa em império das trevas, você rapidamente separa as coisas, algo mal, algo negro, algo ruim, de algo bom, algo puro, algo verdadeiro. E é isso que nós não devemos fazer, cair neste tipo de dualismo. Devemos entender que este império das trevas é o nosso próprio cativeiro. E o que quero dizer com isso? O seu cativeiro é o seu próprio coração. O seu cativeiro é as suas paixões. O seu cativeiro é aquilo que te tira da adoração deste Deus. Seja vícios emocionais, seja qualquer coisa que tire o seu foco da adoração de Deus. Este império das trevas, sendo ele que impede a nossa adoração. E ele se encontra longe de nossas vidas? Não. Está mais próximo do que a gente pode imaginar. E esta ideia impera na mente dos homens, cegando-os para que não entendam a verdade. Sendo este império, vícios físicos, emocionais, drogas, violências, que muitas vezes nos deparamos em nossas vidas. Porém, podemos ser libertos apenas para uma luz, que é o Evangelho verdadeiro, que é o reconhecimento desta verdade, sendo Cristo essa verdade, sendo Cristo o nosso libertador, sendo Cristo este que nos tira do império das trevas. E por isso entendemos que fomos libertados. Libertados de alguma coisa para alguma coisa. E esse para alguma coisa é o reino do seu amor. E esta libertação fez de nós filhos, como destaca no versículo 13. Ainda que estejamos sobre a cegueira humana, através do reino do seu amor, Ele nos tornou filhos. Ele nos tira do império das nossas próprias paixões, para nos levar para o entendimento da sua verdade, por amor a nós. Ou seja, a partir do momento em que reconhecemos que Cristo Jesus é a verdade,
é a única verdade eficaz que deve permanecer em nosso coração, mudamos de Senhor. Saímos do império das trevas, do nosso próprio coração, das nossas próprias paixões, para viver a vida com Cristo. Mas isso só foi possível porque Ele pagou a nossa dívida através do seu sangue. E eu gostaria de destacar a palestra de sábado passado dos adolescentes. Justamente foi destacado em um momento que apenas Cristo Jesus poderia pagar esse preço. Apenas Cristo Jesus poderia morrer na cruz, ressuscitar e nos tirar do império dessas trevas. Porque poderia ser apenas alguém que pudesse vencer essa morte, vencer esse império das trevas. Porque se dependesse de nós mesmos, certamente não conseguiríamos. E isso é certeza. E por isso Ele redimiu os nossos pecados. Versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados foi o sangue do Cordeiro sendo derramado para que pudéssemos ser libertos. O versículo 20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso significa que através do seu sangue, Cristo Jesus trouxe paz à nossa vida. E essa paz é o conforto de saber que está garantido esta vida eterna. Esta vida eterna está garantida porque certamente entendemos essa verdade. Entendemos a obra maravilhosa que foi feita naquela cruz por nossas vidas. Vidas que não mereciam absolutamente nada. Ele morrendo naquela cruz nos reconciliou com Deus. Nos tirou do império das trevas e nos reconciliou com Deus. E no versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A partir do momento em que Cristo Jesus morreu por nós, derramando o seu sangue, limpando os nossos pecados, fez dessa fé a condição desta reconciliação. Então, se você quer conhecer a verdade, se você quer entender esta verdade, basta crer em Cristo Jesus. Basta crer que Ele te reconciliou com Deus. Basta crer que Ele derramou o seu próprio sangue por amor de nós. Ele nos amou primeiro. E aqui, queridos, eu quero concluir a nossa mensagem desta noite. Qual é a lição que nós podemos tirar de tudo isso? Em uma de suas aulas, reverendo Sandoval disse uma vez que Cristo é a declaração da falência do homem. E isso significa que a cruz de Cristo tirou todo o poder do homem. O homem nada mais pode, o homem nada mais escolhe, a sua vontade é totalmente depravada. E se não fosse por Cristo Jesus ali na cruz, certamente estaríamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, a vinda de Cristo é a declaração da falência do homem. O homem nada mais pode. O homem apenas deve reconhecer essa verdade. Reconhecer de quem é Cristo. Sendo Ele a verdade, a imagem do Deus invisível, Criador do universo, eterno,
o cabeça da igreja. É essa verdade que deve imperar em nossa mente. Também o que Ele fez. Nos libertou do império das trevas, fez de nós filhos, redimiu nossos pecados, trouxe paz pelo seu sangue, nos reconciliou com Deus. E esta é a verdade. Há algum tempo atrás, vimos os ataques ali em Paris. E uma das coisas mais festejadas após aqueles ataques, e bonitas aos olhos humanos, foi um rapaz que levou um piano para uma das praças principais ali de Paris. E nesta praça ele tocou uma música e cantou essa música. Uma música de John Lennon, chamado Imagine. Eu acho que todos já tiveram a oportunidade de escutá-la. E essa música traz em seu significado, imagine um mundo sem um céu e sem um inferno. Uma verdadeira utopia. E para as crianças aqui presentes, utopia é uma ideia imaginária, uma fantasia, uma ilusão que não pode acontecer. E dentro desta música, John Lennon traz esta imagem de ilusão. Traz essa coisa, imagine um mundo sem céu e inferno. Mentira. Esta não é a verdade. Cristo é a verdade. Este mesmo Cristo que venceu o poder da morte e nos tirou dela. Em nosso contexto, o que encontramos são pessoas que pregam sobre uma verdade absoluta. Você tem a sua própria verdade, isso é colocado em televisões, faculdades, escolas, trabalho e diversas outras áreas da sociedade ou da sua vida, colocados por esse império das trevas, esse cativeiro, que aos seus olhos é bonito, é gostoso, é prazeroso, mas porque você tem um império, você tem o pé no império das trevas. Só que Cristo, rebatendo isso, mostra que Ele é a única verdade. E nós, como igreja santa, cordeiros, co-herdeiros com Cristo, devemos entender que essas ilusões, ou essas utopias, são totalmente mentiras. Pois conhecemos a verdade que nos libertou do império das trevas e nos reconciliou com o Pai. Era isso que o povo ali em Colossos deveria ter em mente. Que nada, seja sacramentos e coisas assim, se estivesse ultrapassando Cristo Jesus, o amor por Cristo Jesus, a devoção por esse Senhor, nada valeria. O seu coração deveria estar colocado na presença desse Cristo, entendendo que Ele é eterno, entendendo que Ele é a imagem do Deus invisível, entendendo que Ele é preeminente e tem total a primazia sobre toda a criação. Era esta a verdade que deveria imperar. Semana que vem nós teremos a oportunidade de lembrar sobre esta verdade. A obra maravilhosa que foi feita na cruz pelo próprio Deus para nos libertar do império das trevas. E a pergunta que eu faço é: será que temos essa verdade bem firmada em nossa mente? Será que reconhecemos quem é Cristo e o que Ele fez por nós? Será que temos retribuído com fé este amor demonstrado na cruz? Então, o que é verdade para nós? Cristo é a verdade. E usando o cântico das crianças, lembre-se, tua palavra é luz para o meu caminhar. Apenas a tua palavra esclarece todo o meu caminhar. Será que o cordeiro também é o seu bichinho preferido? Pense. Se Cristo Jesus é a sua verdade, você está no caminho certo. Agora, se você não conhece a este Cristo,
corra enquanto ainda dá tempo. Ele nos dá a sua própria revelação, para que confiemos, para que nos confrontemos e saiamos do império das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu amor. Que o Senhor assim nos abençoe e Ele aplique a sua palavra em nosso coração todos os dias de nossa vida. Amém.